vocês estão bem? Vamos continuar aprendendo sobre reações orgânicas. Hoje nós vamos ver as reações de adição. Lembrando que a aula passada foram as reações de substituição e agora vão ser as reações de adição. Ambas são reações orgânicas, porém um mecanismo de reação diferente. As reações de adição são caracterizadas pela quebra de ligações entre carbonos. Nos hidrocarbonetos insaturados, ocorrerá a quebra da ligação mais fraca entre carbonos, ligações do tipo π, e a formação de duas novas ligações sigma. Então, aqui no nosso esquema, aqui representado pela setinha, né? Temos um alceno. Por que é um alceno? Porque é um hidrocarboneto que possui ligação dupla entre carbonos. Então, na reação de adição, essa ligação dupla vai ser quebrada, certo? Como que ela vai ser quebrada? A ligação π vai se desfazer. Com isso, a gente vai ter carbonos ligados pela ligação simples, sigma. E o composto que foi adicionado à molécula, repare, reação de adição. Se a reação de adição eu estou adicionando, né? Ele vai ser um ligante. Aqui, reagindo com forma A e B, né? Com a fórmula A e B, o A vira ligante do primeiro carbono e o B vira ligante do segundo carbono. Então, podemos ver o quê? Que essa reação acontece principalmente com as classes dos hidrocarbonetos alquenos, né? Os alcenos, alcinos e dienos, né? Os dienos são também chamados de alcadienos. E que esses compostos, né, apresentam a ligação π. A ligação π é a ligação dupla ou tripla, né? No caso do alcino. Certo? Essa reação de adição também pode acontecer com ciclanos, né? O que são os ciclanos? São aqueles hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam somente ligações simples. Se acontecer com esse tipo de molécula, o que acontece é que a molécula vai se quebrar e vai gerar uma molécula aberta. Agora vamos ver os tipos mais comuns de reação de adição. Nós vamos estudar todos os tipos nessa aula, né? A primeira é a hidrogenação. Na hidrogenação, o que acontece? O próprio nome fala, a adição do hidrogênio. Vocês perceberam que nessa parte da matéria, o nome já te conta o que vai acontecer? Reação de adição. Então, um reagente vai ser adicionado no outro, né? Reação de substituição, vai ter a substituição de algum ligante. Hidrogenação, adição do hidrogênio. A segunda reação é a adição dos halogênios, então é halogenação. Professora, mas tinha halogenação na reação de substituição? Sim, tinha. A halogenação ela pode acontecer tanto por adição como por substituição. Então, a gente já estudou a de substituição na aula passada e hoje nós vamos ver a de adição. A hidrohalogenação, que é a adição de halogenidratos. E, por último, a adição de água. A adição de água, qual que é o nome? Hidratação, certo? A primeira reação que nós vamos ver é a reação de hidrogenação. Lembrando, né, de novo, que a hidrogenação é a adição de hidrogênio na molécula, né? A adição de hidrogênios no hidrocarboneto. O reagente, né, é o gás H2, gás hidrogênio, e ele se adiciona à molécula orgânica. E a molécula orgânica precisa ser insaturada. Quem lembra o que é insaturada? Eu já falei nessa aula e umas 72 vezes nas aulas passadas. Insaturada é a que possui ligação dupla ou tripla, certo? Então, aqui temos nosso esquema de reação. Temos aqui um alceno, porque possui uma ligação dupla. A ligação dupla é formada por uma ligação π e uma ligação sigma. Então, temos aqui AB. AB é o quê? Nesse caso, vai ser H2, vai ser o HH.
Então, aqui no lugar do A vai ser um hidrogênio, no lugar do B também vai ser um hidrogênio. Qual que é a diferença dessa primeira molécula para essa última molécula? A ligação dupla, né? A ligação dupla, ela desapareceu, digamos assim, né? Se formou somente as ligações simples. A cadeia continua aberta, a cadeia continua homogênea, só que agora ela é uma cadeia saturada. Ela não é mais uma cadeia insaturada, não é mais um hidrocarboneto insaturado. Uma coisa importante a se falar da reação de hidrogenação é que vocês podem encontrar o nome hidrogenação catalítica. Por quê? Porque ela ocorre na presença de catalisadores metálicos apropriados. Para quem não lembra o que é catalisador, catalisador é uma molécula que acelera a reação sem interferir. Então, o catalisador ele vai sair inteiro, ele entra inteiro na reação, faz a reação acontecer rápido, no final ele está inteiro, ele não participa da reação. Os catalisadores mais comuns nessa reação de hidrogenação são o níquel, platina e paládio. Esse tipo de reação é muito importante industrialmente, porque é usado para se obter, por exemplo, a margarina, que é 80% óleo, ou seja, é gordura pura. Para quem não sabe, né, qual que é a margarina e a manteiga. Margarina é aquelas Qualy, Delícia, não sei mais marca, mas essa é a margarina, né? A manteiga é aquela que tem origem do leite. Ela é mais saudável, né? Ela tem menos gordura. Também é usado para se obter os cremes vegetais, que são 60% óleo, e as alvarinas, que são uma espécie de margarina light, que aí só tem 40% de óleo, mas continua sendo pura gordura. Os óleos são derivados predominantemente de ácidos graxos insaturados. Insaturados, ligação dupla. Enquanto as gorduras são derivadas predominantemente de ácidos graxos saturados. Saturados, ligações simples somente. A insaturação é a única diferença química entre os óleos e as gorduras. Assim, por meio da adição catalítica de hidrogênio, as insaturações dos óleos são rompidas e eles se transformam em gordura, certo? O primeiro tipo de hidrogenação que nós vamos ver é a hidrogenação dos alcenos. Alcenos, hidrocarbonetos com uma ligação dupla. Aqui nós temos o eteno, et porque são dois carbonos e en porque tem uma ligação dupla entre esses carbonos. Reagindo com H2, então, reação de hidrogenação, aqui na presença de calor, esse delta significa que está sendo oferecido, né? Calor para a reação, e na presença de níquel. O que é o níquel? É o catalisador. Então, na reação de hidrogenação, o que acontece? A ligação dupla é quebrada. Aqui nós temos o intermediário de reação, certo? Aqui, quando a ligação dupla está sendo quebrada e a ligação com os hidrogênios estão sendo feitas. Professor, eu preciso fazer isso? Não, né? Você pode ir direto para o produto. Então, aqui, a minha ligação dupla foi quebrada e, no lugar da ligação dupla, nós temos hidrogênios fazendo ligações simples. Professora, mas essa reação é fácil de acontecer? Sim, se estiver nas condições certas de temperatura e na presença de catalisadores, certo? O interessante dessa reação, né, dos alcenos é que 1 mol do hidrocarboneto insaturado reagindo com 1 mol do gás hidrogênio já é o suficiente para a hidrogenação completa, né? Tem como produto a reação 1 mol de um hidrocarboneto saturado. Bom, então agora vamos para a hidrogenação do alcino. Ela é um pouco mais complicada. Por que ela é mais complicada? Porque ela pode acontecer parcialmente ou totalmente. Aqui nós temos o 3-pentino ou o pent-3-ino reagindo com somente 1 mol do gás hidrogênio. Esse PD aqui significa o quê? Paládio. E ele é o quê? O catalisador da reação. Então, ele vai fazer a reação acontecer de uma forma mais rápida.
Aqui temos uma ligação tripla. O que acontece com a ligação tripla? Ela tem uma ligação sigma e duas ligações pi, certo? E na hidrogenação, acontece que uma ligação pi vai ser cortada. Vai ser quebrada, né? Melhor dizendo. Por que ela vai ser quebrada? Porque ela está reagindo com o hidrogênio na reação de hidrogenação. Professora, mas não teriam que ser todas as ligações pi cortadas? Quebradas? Sim, teriam. Porém, aqui, como temos somente um mol de hidrogênio em gás, né, do H2, iremos quebrar somente uma ligação π. Você pode pensar assim: cada ligação π necessita de um mol de H2 para ser quebrada. Então, como eu quebrei somente uma ligação π da minha ligação tripla, minha ligação tripla virou ligação dupla, ou seja, eu ainda tenho uma ligação π e uma ligação sigma, mas o resto da minha molécula continua o mesmo. Observe que eu tenho ainda 5 carbonos, né? Eles só estão dispostos espacialmente de maneira diferente, eles se reorganizaram no espaço e os carbonos que fazem parte da ligação que anteriormente era tripla e agora é dupla estão ligados a hidrogênios, certo? Então, o que acontece? Observa esses carbonos que eu estou sublinhando agora. Tá vendo que eles eram ligados somente a carbonos? Agora, esses carbonos, que estão ligados por ligação dupla, estão ligados também a hidrogênios. Por isso, hidrogenação, adição de hidrogênio na molécula. Para a hidrogenação total, íamos precisar então de 2 mols de hidrogênio para quebrar a ligação tripla, para quebrar minhas duas ligações π, né? Então, para a hidrogenação total de um alcino, então eu tenho 1 mol de um alcino. Aqui nesse segundo exemplo, eu tenho o hexino, né? 3-hexino. Reagindo com 2 mols de hidrogênio. Por que 2 mols de hidrogênio? Porque eu tenho uma ligação tripla, então eu necessito, na hidrogenação total, quebrar duas ligações π. Então, eu vou reagir com 2 mols de hidrogênio. Repare que quando eu estou falando hidrogênio aqui, é o hidrogênio gás, tá? É o H2. Então, aonde está a minha ligação tripla nessa molécula? Aqui. Só que eu tenho 2 mols de hidrogênio. Então, essa ligação tripla vai sobrar, né, somente a ligação sigma. As ligações π vão ser quebradas. E aonde estavam essas ligações π vai ser hidrogênio. Então, anteriormente, eles não estavam ligados a nenhum hidrogênio. Agora, eles estão ligados a 2 hidrogênios. Por que 2 hidrogênios? Porque cada um estava fazendo duas ligações π. Então, cada um fazendo duas ligações π, então agora cada um está ligado a 2 hidrogênios, né? Hidrogenação total. Então, nesse primeiro exemplo que eu estou sublinhando agora, hidrogenação parcial, e nesse exemplo que eu estou sublinhando agora, hidrogenação total. Bom, agora vamos para a hidrogenação dos dienos. Para quem não lembra, os dienos também são chamados de alcadienos e são aqueles hidrocarbonetos que possuem duas ligações duplas, né? Aqui, por exemplo, essa molécula. Os alcadienos podem ser classificados de 3 formas: isolados, conjugados e acumulados. O primeiro caso que a gente vai ver vai ser dos dienos isolados. O que significa ser isolado? O hidrocarboneto, né, tem as duas ligações duplas e essas ligações duplas têm entre si um intervalo de duas ligações sigma. Então aqui eu tenho duas ligações simples entre as minhas ligações duplas. Então esse é um dieno isolado. Então na hidrogenação dos dienos, nós precisamos de 2 mols de hidrogênio, do gás hidrogênio, né? Por quê? Porque é necessário quebrar duas ligações π, já que existe duas ligações duplas. Como existem duas ligações π, preciso de 2 mols de hidrogênio. Então, esses hidrogênios vão entrar aonde? Eles vão ser adicionados aonde?
aonde a ligação dupla vai ser quebrada. Aqui eu sublinhei de amarelo para vocês. Sublinhei não, marquei de amarelo para vocês. Então, esse carbono que anteriormente era ligado somente a um hidrogênio, ele vai ser ligado agora a 2 hidrogênios. A mesma coisa para todos os outros carbonos. Se essa molécula reagir somente com um mol de hidrogênio, somente uma ligação vai ser quebrada. Então, vai ser uma hidrogenação parcial. O segundo tipo de dieno é o dieno acumulado, em que um mesmo carbono faz duas ligações duplas. Então, aqui a gente tem a hidrogenação total desse pentadieno. Ele está reagindo com 2 mols de hidrogênio. Então, onde tinha a ligação dupla, o carbono que antes era ligado, esse que era ligado só a um hidrogênio, agora vai ser ligado a 2 hidrogênios. Esse carbono que não era ligado a nenhum hidrogênio vai ter 2 hidrogênios ligados nele, né? Lembrando, se for hidrogenação total, estiver reagindo com 2 mols de hidrogênio. Se for hidrogenação parcial, somente uma ligação dupla será quebrada. Aqui temos o dieno conjugado, ligações duplas com uma ligação simples no intervalo, né? As ligações duplas são espaçadas com uma ligação simples. Elas reagem com o hidrogênio. Aqui eu coloquei só um mol de hidrogênio para vocês verem que somente uma ligação dupla foi quebrada. Somente essa da extremidade da esquerda foi quebrada. A da direita continua intacta. Então, somente a da esquerda vai se ligar a hidrogênios. E por último, mas não menos importante, a hidrogenação de aromáticos. Aqui eu trouxe a hidrogenação do benzeno. O benzeno tem quantas ligações duplas? 3. Então ele precisa de 3 mols de H2, porque lembra que cada ligação dupla exige 1 mol de H2. Porque para quebrar a ligação π, cada ligação π eu preciso de 1 H2. Então aqui eu vou reagir com 3 H2. Então, o benzeno reagindo com 3H2, todas as ligações duplas foram quebradas. Todas as ligações π foram quebradas. Ficou somente as ligações sigma. Então, os carbonos do ciclo que anteriormente estavam ligados só a um hidrogênio, agora vão estar ligados a 2 hidrogênios. E os ciclanos também acontece. Lembra no começo da aula que eu falei que a hidrogenação dos ciclanos, ela vai quebrar a cadeia fechada e originar uma cadeia aberta. Então, aqui eu vou quebrar meu ciclo propano, porque é um ciclo de 3 carbonos, vou reagir ele com 1 mol de H2. Então, aqui é onde eu quebrar minha cadeia carbônica, perceba que aqui ela não vai ser a ligação π que nós estamos quebrando uma ligação sigma e formando duas ligações de H. Onde esses Hs estarão? No carbono que estava ligado ao outro, que foi quebrada a ligação, certo? Bom, agora vamos para a nossa reação de halogenação. Lembrando que a halogenação pode acontecer por substituição ou por adição. A gente estudou as por substituição aula passada e agora a gente vai estudar por audição. A adição, aliás, a audição não, eu tô ficando doida. É a adição, halogenação por adição. A halogenação ocorre entre hidrocarbonetos, que podem ser os cicloalcanos de 3 ou 4 carbonos, alquinos e dienos, certo? E o outro reagente são as substâncias simples dos halogênios. Quem lembra que é halogênio? Vocês já estão cansados de ouvir isso, gente. FCl, BR2, né? Então, quais são as substâncias simples? F2, Cl2, BR2 e I2, certo? Essa halogenação, para ela acontecer, ela precisa ser ativada pela luz. Então, sempre a reação de halogenação por adição tem a presença de luz para a reação acontecer. E os halogênios sempre são substituídos em carbonos vizinhos. Isso é chamado de aleto vicinal. Vicinal, lembrando nomes vizinhos, né? Então, aqui como exemplo, nós temos um alceno, né? O que é o alceno? Hidrocarboneto com ligação dupla, reagindo com o Cl2.
A ligação dupla é quebrada e os carbonos que estavam ligados por ligação dupla agora estão ligados a Cl. Observe que a minha cadeia continua tendo 3 carbonos, porém meu carbono 1 e 2, que tinha uma ligação π, agora tem ligação por cloro. Então, no começo eu tinha um alcano e agora eu tenho um haleto orgânico, ok? Agora vamos para a reação de hidrohalogenação. É a reação que ocorre entre um hidrocarboneto, que pode ser um alceno, um alcino, um indieno, ou seja, se a cadeia for aberta, ele necessita ter no mínimo uma ligação π, e ciclo alcanos, ou ciclo propano ou ciclo butano. Se a ligação for fechada, se o ciclo, for fechado, o que acontece? Ele vai abrir esse ciclo, né? O hidreto vai abrir esse ciclo. Aqui eu trouxe o exemplo do propeno reagindo com o HCl. Então, o que se dá na reação? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que a quantidade de carbono permanece a mesma. Tenho 3 carbonos no início da reação e 3 carbonos no final da reação, né? Mudou a organização espacial da molécula, porque anteriormente tinha ligação π e a ligação π foi quebrada. Na reação de adição, a gente sabe que essa ligação dupla vai ser quebrada, né? Então, com a quebra dessa ligação, os carbonos que estavam fazendo essa ligação π, eles precisam de mais um ligante. Então, um deles vai receber o ligante hidrogênio e o outro vai receber o ligante cloro. Como eu sei onde o cloro vai ser adicionado e onde o hidrogênio vai ser adicionado? Pela regra de Markovnikov, que diz que o hidrogênio do hidreto, né, sempre vai ser adicionado ao carbono da ligação dupla ou tripla mais hidrogenado. Então, isso aconteceu? Aconteceu. Porque esse carbono está ligado a 2 hidrogênios. Já esse carbono está ligado somente a um hidrogênio. Qual carbono que era mais hidrogenado? O da ponta aqui, né? Então, ele vai se ligar a mais um hidrogênio, seguindo a regra de Markovnikov. Aqui nesse exemplo, nós temos um eteno, né? Ele está reagindo com HCl. Então, eu vou quebrar minha ligação π e o hidrogênio vai entrar no meu carbono mais hidrogenado. Nesse caso, existe carbono mais hidrogenado? Não, porque os 2 carbonos estão ligando somente a um hidrogênio. Então, não faz diferença aonde ele vai se ligar, onde o hidrogênio vai se ligar, nem onde o cloro vai se ligar. Até porque quando nós formos nomear a cadeia carbônica, o carbono 1 vai ser o que está ligado ao cloro. Como só tem 2 carbonos, nesse momento não tem diferença. Então, a ligação π é quebrada e o hidrogênio se liga a um carbono e o cloro se liga a outro carbono, certo? Agora vamos para a reação de hidratação, né? A reação de hidratação consiste na adição de água, que é H2O, ou às vezes também pode aparecer como HOH, como aqui demonstrado, certo? E ela também precisa de catalisadores e de meio ácido para acontecer. Então, uma reação de hidratação, por adição, nós estamos adicionando a molécula de água ao hidrocarboneto em um meio ácido na presença de um catalisador, combinado? E aqui também vai seguir a regra de Markovnikov, como o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, sempre. Se o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, o OH vai entrar no carbono ao lado. Observa que na água nós vamos ter o ligante H e o ligante OH. Aqui, por exemplo, na hidratação do eteno, nós temos uma ligação dupla. Ao quebrar minha ligação π, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Mas, de novo, é aquele caso. Tem carbono mais hidrogenado? Não, os 2 carbonos estão se ligando somente a 2 hidrogênios. Então, nesse caso, não faz diferença. Então, no primeiro carbono entra
o H e no segundo o OH. Se você quiser pôr o primeiro no OH, também não faz diferença, porque na hora que formos numerar a cadeia carbônica, o carbono ligado ao OH vai ser o carbono 1. Agora, na hidratação do propeno, nós também temos a ligação dupla, nós também vamos quebrar a ligação π, só que aqui vai entrar a regra de Markov-Nikov, porque esse carbono que eu estou sublinhando agora, ele está ligado a 2 hidrogênios. Já o carbono da direita, que eu estou sublinhando de amarelo, ele está ligado somente a um hidrogênio. Então, o de amarelo recebe o OH e o de vermelho recebe o hidrogênio. Qual que é a função orgânica do hidrocarboneto ligado ao OH? É um álcool. Então, a reação de hidratação segue a regra de Markov-Nikov, né, em que o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado e são formados alcoóis secundários. O que são alcoóis secundários? São aqueles que o OH, né, está ligado a um carbono secundário. Carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 carbonos. Agora vamos para um exemplo da reação de adição. Reagindo 2-penteno com HBr, obteremos qual produto orgânico? Então, é uma reação de hidrohalogenação. Aqui nós temos o 2-penteno, né? No carbono 2 eu tenho uma ligação dupla, e o HBr, que é o outro reagente. Então, o que vai acontecer? Eu vou quebrar essa ligação π. Vou olhar meus carbonos ao lado. Eles estão ligados a quantos hidrogênios? Somente um cada um. Então, não faz diferença onde vai entrar o hidrogênio e onde vai entrar o cloro. Então, no meu carbono 2... Cloro não, gente, desculpa, bromo. Então, eu vou ter 2 produtos. Um com o bromo no carbono 2 e outro com o bromo no carbono 3. Por quê? Porque eu não tenho um carbono mais hidrogenado para dar preferência. Se eu não tenho um carbono para dar preferência, como resultado, eu tenho 2 produtos, certo? O 2-bromo-pentano e o 3-bromo-pentano. É isso, gente. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Não esquece de postar atividades no Classroom e até a próxima aula.